Em primeiro lugar, a gente abriu falando aí da emergência sanitária em função desse caso de gripe aviária na granja lá de Montenegro, naquela região, e está em linha conosco, conselheiro da Associação Brasileira de Proteína Animal, ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da Conab, o homem que saneou a Conab na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Ministro Francisco Turrum, bom dia, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Osíris, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu não posso dizer que é um prazer falar desse tema, porque realmente não é, né? É verdade. Mas infelizmente, aquele fantasma que rondou os nossos dias, quando éramos presidente executivo e hoje na presidência do Conselho da BPA, ele aconteceu. Para falar bem a verdade, não foi tão inusitado, porque o mundo todo, lamentavelmente, teve focos de influenza aviária, tem focos. Ela é realmente o grande problema do setor como um todo no mundo. A gente já tinha um prejuízo por conta do bloqueio da Newcastle. E agora, qual é o tamanho desse prejuízo atual, ministro? Bom, você falou uma coisa muito importante para a gente fazer uma reflexão nesse momento. Os países, quando firmam protocolos, uma das coisas, a primeira delas é assim, meu acordo vale, a abertura do mercado vale, até que você não tenha influenza aviária. Newcastle é outra também. Numa escala inferior, mas é também considerada uma moléstia grave. Então, Newcastle aconteceu aí em Antagorda, um caso foi erradicado e até agora nós não conseguimos, o estado do Rio Grande do Sul, ser reabilitado por diversos países, entre eles a China, que é o principal mercado para nós da avicultura. Por quê? Porque realmente o país, tendo outras opções de mercados que não tiveram, de estados que não tiveram, ele opta por eles e vai. Então, isso às vezes dura uma infinidade. O caso, por exemplo, que deu da febre aftosa, o Rio Grande do Sul teve um foco, Santa Catarina não teve. Nós perdemos tudo de lá até 20 anos depois. Não quero exagerar que dê isso agora de jeito nenhum. E Santa Catarina surfou tranquilo porque estava livre. Essa é a diferença. Então, aqui para nós, o estrago é grande pela demora da recomposição dos mercados. Por mais esforço que se faça, por tudo que se faça, sempre é difícil, salvo, efetivamente, aconteça o que está acontecendo agora. O mundo está carente da proteína frango, o mundo precisa do quantitativo do Brasil, Estados Unidos não tem excedente, União Europeia importa também. Então, quer dizer, os grandes players, os grandes produtores precisam. Nós não temos produto excedente no mundo como seria um cereal, soja, milho, etc. Não. Frango, proteína, carne, é bem complicado você encontrar mercados fornecedores. Então, pela alta demanda e pela credibilidade, porque aconteceu nesse final. E a gente aprendeu muitas lições, como fazer, tem protocolo. Veja, hoje se você falar com alguém que está cobrindo a área infectada, você vai ver que abateram aves, descartaram ovos, cumpriram o protocolo da Organização Mundial da Saúde. Isso é muito, muito importante. Agora, realmente, depois a gente tem que ir reconstituindo aos poucos os mercados. Mas também tem um detalhe. Esse suprimento, ele vai sendo assim, os estados, de repente, outros que não tiveram, os que ficaram livres, eles terão prioridades para exportarão o quantitativo que seria até do nosso estado, e sobra para o estado o mercado interno. Então, na última hipótese, ainda a gente não fica desastrado de um todo. Sim. O Sérgio Stock tem uma questão para o senhor. Bom dia, ministro Turra. Prazer em falar com o senhor. Bom dia, Sérgio. Prazer muito grande. Igualmente, obrigado. Bom, nós temos 9 países que suspenderam as importações e outras dezenas que mantêm as importações do Brasil. Dá para a gente pensar numa crise que não vai afetar tanto as exportações sob o ponto de vista econômico e principalmente se ela for de curta duração? Não, mas é assim, nós já temos 36 países, eu estava vendo agora atualizado, que suspenderam a importação do Brasil. Isso se multiplica assim
com rapidez incrível. Era 10, passa 20, 30. Quando deu a Operação Carne Fraca, nós perdemos numa semana 72 mercados. Alguns voltaram numa semana, uns voltaram 3 dias depois, alguns demoraram 3 meses e alguns temos que admitir que demoraram 2 anos para voltar. Depende exatamente do país, se ele é mais rígido, mais rigoroso, é o caso do Japão, a União Europeia. São países difíceis de dar. Foi difícil abrir, foi difícil manter. E, naturalmente, quando há um motivo, eles já dificultam e há muitos fatores outros que complicam. Mas eu acho que o importante para nós nessa hora é fazer uma coisa só, o dever de casa. Agir cuidando dos protocolos. O protocolo manda bater, isolar, tentar regionalizar, que é a grande luta da BPA, que faz um trabalho maravilhoso, é regionalizar. Fazer num raio de 11 quilômetros, 10 quilômetros, todo o cuidado sanitário e tentar deixar livre o restante. Tentar isolar municípios, tentar isolar o Estado. Aí é dolorido para nós, mas efetivamente, às vezes, para alguns países é isso. Então, eles deixam de comprar temporariamente no Estado, mas compram dos outros estados do Brasil. Eu estava com o dado... o Brasil... Sim, eu estava com o dado de 9 países, o senhor atualizou aí para 36, isso foi agora, nas últimas horas? Exatamente, porque agora que nós vamos ter os reflexos rapidamente, e alguns, como eu falei, eles voltam, às vezes com rapidez incrível, outras vezes demoram mais, mas eu acho que a gente tem que ter muita confiança agora, serenidade. Há um fator bem positivo, que é o trabalho do MAPA, da Secretaria da Agricultura, dos privados, muito, muito consciente, muito responsável, isso é positivo. Ao conceito do Brasil, veja que só chegamos agora a ter um problema. Os outros todos tiveram, repetiram, é o caso dos Estados Unidos, da União Europeia. Você não imagina, eles estão banindo o Brasil, mas eles têm o problema. Eles estão com o problema. Eles têm influenza aviária lá dentro. E incrível, a gente fica dolorido. A Argentina, por exemplo, já fechou a fronteira aqui. Uruguai, idem, mas eles têm o problema. Mas é assim que dita a regra. O presidente da BPA, o Ricardo Santin, há pouco, no jornal Gente Nacional, ministro Torra, ele falou que há por detrás desse endurecimento em relação ao efeito da gripe aviária, um uso protecionista dessas nações. Quer dizer, que se fosse realmente balizar-se pela capacidade dessa doença de gerar danos objetivos às pessoas e até a forma de propagação dela dos animais para as pessoas, que é muito pequena, os protocolos não deveriam ser tão rigorosos quanto estes, e o entendimento atual remete a 40 anos atrás. Olha, você sabe que a colocação do Santinho é perfeita, mas é essa mesmo. É essa mesmo, a realidade é essa. Alguns por questão de preços, outros por questões de assim, uma movimentação interna, o produtor se sente, digamos, porque o Brasil é muito competitivo. Então a Ásia compra porque tem necessidade. A África, para ela, mesmo faltando, Deus me livre, o produtor se sente ameaçado pelo Brasil, que já entrou com um processo de dumping contra nós, então... Isso para eles é um motivo adicional para tomar uma decisão que desfavoreça, aparentemente. Mas o fato é que todos estão precisando da proteína carne de frango, é uma proteína barata, popular e etc. Sim, agora mas é verdade. Presidente do Conselho da BPA, Francisco Turra, o que não foi exportado, o mercado interno absorve? Como é que funciona isso? Não, olha, o mercado interno, nós produzimos 15 milhões de toneladas, exportamos 5 e deixamos 10 nas gôndolas do supermercado brasileiro. Uhum. Você nunca viu, eu acho, mesmo durante a pandemia, que faltasse carne de frango. Eu não vi alguém se queixando um dia para mim durante todo o tempo que eu fui presidente da BPA e depois no conselho. Nunca.
sempre bem suprido, o mercado interno, o mercado principal, bem atendido. Então não há, ele está bem atendido, bem suprido. E natural que tem que haver um destino. Se houvesse, e vai haver breve, abertura para os demais estados, esses passam a exportar mais, quantitativos maiores, e nós passamos a atender mais o mercado interno. É um ajuste que, ao natural, vai se fazendo. De qualquer sorte, nesse primeiro momento, a redução da produção também vai acontecer, né? Por as áreas infectadas, ameaçadas, elas vão reduzir porque até não há maneira de fazer diferente. Sim, esse ponto que eu queria que o senhor trouxesse para nós informações, como é que as empresas, os produtores vão agir a partir de agora? Qual é o protocolo que existe para isso? Bom, o protocolo, digamos, deles com as empresas integradoras, porque o sistema é de integração. As aves, digamos que venham a ser abatidas, elas não são do proprietário, do imóvel, do aviário, elas são da integradora. A integradora paga para que eles possam engordar, produzir, desde o pinto até a entrega, o frango. Então as aves não são dos integrados. Mas o protocolo, quem vai cumprir é a empresa, né? Ela vai saber, digamos, o quanto ela tem capacidade de vender e ela vai dosando. Ela vai, na hora de ofertar, por exemplo, o pinto para ser criado, ela vai reduzir em número de acordo com a possibilidade que ela tem de levar para o mercado. E esse é o momento que a gente certamente vai ver a redução da produção no estado do Rio Grande do Sul. Presidente do Conselho da BPA e ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, obrigado pela presença conosco aqui. Vamos aguardar as próximas etapas aí desse bloqueio sanitário. Uma boa semana, até um próximo contato, ministro. Bom, Osíris, eu só queria deixar uma mensagem final para dizer o seguinte. A gente, por exemplo, como é uma riqueza muito grande, muito emprego, sempre pede a compreensão, principalmente a comunicação, porque às vezes o alarmismo, né, ele leva a uma desgraça maior. Eu vi quando aconteceu lá a Operação Carne Fraca. O que aconteceu na Operação Carne Fraca? Alguém detectou da Polícia Federal que numa unidade pequena, que nem era associada, nem formal, estavam trocando a data de validade do produto. E ela colocou como o Brasil exportasse carne podre para o mundo. Exagerou de uma maneira absurda. E isso ocasionou um desastre sem tamanho. Foi uma coisa que, para mim, foi insuportável. Me levou ao hospital para a gente recompor isso aí. Chegar no México e encontrar a manchete que saiu no Correio Brasiliense. Brasil vende carne podre para o mundo. Lá na Embaixada Brasileira no México, o embaixador me disse, mas você vem fazer uma defesa aqui muito difícil. Olha aqui a manchete de hoje. Qual era a manchete? Era a reprodução da manchete brasileira. Então eu sei que a nossa imprensa, principalmente a gaúcha, é solidária, parceira. A gente tem que ser transparente. Veja o que aconteceu, a gente divulgou. E também colocou, olha, não causa dano ao consumidor. Há casos poucos na literatura do mundo de problemas, quem comeu carne crua e etc. Mas nada de mal ao consumidor. Fique tranquilo. Eu ontem ia comer um bife e comi frango, porque me senti muito seguro. Então, eu acho que aqui é a mensagem final de dizer que é o momento do apoio, o momento para a gente superar, porque realmente, em se falando de emprego, de riqueza, de exportação, é um gigante. Com certeza. Um abraço, ministro. Até o próximo contato. Tá? Boa semana. Um abraço também. Tudo de bom. Um abraço. 9h51, você está ligado. Isso é o principal de tudo. Você pode consumir o ovo, o frango, os derivados que estão aí na gôndola do supermercado. Não afeta em nada a sua vida. Né? O problema agora é a exportação e o bloqueio sanitário ali em Montenegro, nessas granjas, no caso, né, e outros 10 municípios de um raio ali do entorno, que estão sendo monitorados, né, que não avance. Né. E o problema todo depois é recuperar o status de exportador. Esse demora, veja que países que suspenderam para o Newcastle já tem 7, 8 meses e até agora não voltaram. Né. Isso é guerra comercial no processo. Aí requer um esforço diplomático para a reabertura do mercado. Né. E nós sabemos que envolve várias questões, inclusive dos produtores locais desses países,
e fazem lobby do protecionismo. 9h50. Na Kia Sun Motors você encontra tradição e segurança com Kia Sportage em sua 5ª geração. Na versão híbrida, eleito SUV médio